Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Olá. Hoje vamos falar sobre carreira e estávamos aqui a falar em off e realmente, provavelmente em algum momento da tua vida já te questionaste se estavas no trabalho certo, na carreira certa, já te sentiste insatisfeita ou insatisfeito com o teu trabalho e é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar aqui, desconstruir esta noção de carreira se calhar que nos foi transmitida e refletir também sobre algumas das opções que podes ter disponíveis caso não estejas feliz no teu trabalho e queiras pensar ou queiras mudar de trabalho ou de opções profissionais. Por isso, fica atenta que nós vamos desconstruir aqui muita coisa ao longo deste episódio. É verdade. E parece agora que estou assim a ver work, sim. Assim, nós vamos falar de trabalho, Rihanna, sim, cantar. é verdade. Porque sim, é de trabalho que vamos falar e no fundo parece que tudo às vezes é um mar de rosas, ou tudo às vezes parece muito difícil, ou tudo parece um mar de rosas. Parece que quando nós estamos... É 8 ou 80. Sim, parece que quando às vezes, não é? Ai, aquela que tem um trabalho fantástico, não é? Ou sou eu que tenho um trabalho, se calhar, não tão bom, não tão bem pago, com boas condições. E na realidade há desafios e há vantagens Em qualquer todas um as dos opções, formatos, sim. não é? E pronto, depois também há aquelas situações em que estamos no muro das lamentações a tentar ver qual é o Certo. trabalho pior Certo. e quem é que está pior, o que é muito triste, não entrem nesse mood. nesse luto, é verdade. Porque há solução, lá está, provavelmente não será uma solução imediata, instantânea, mas há sempre solução para qualquer que seja o vosso problema em termos profissionais. Sem dúvida. E se calhar começamos então por esta questão daquele mito da carreira linear ou do trabalho para a vida toda, não é? O que é que tens a dizer sobre isso, Sim, Joana? é verdade. Eu acho que, quer queiramos, quer não, nós quando percebemos como é que a vida vai ser vivida, não é? Portanto, somos crianças, vamos para a escola, que é esse supostamente o nosso primeiro trabalho. Muito cedo. Opa, vou só aqui contar um episódio giríssimo, porque estou-me a lembrar de escola, estou-me a lembrar de 3 meses de férias, eu sei, vocês gostavam, eu também, e estou-me a lembrar de um menino que com 18 anos começou a trabalhar, não diretamente comigo, mas depois contaram-me essa história mais tarde, em que na primeira reunião que ele teve com a coordenação, portanto isto já há 16 anos atrás, a pergunta dele foi: quando é que são as férias grandes? Portanto, não sei como é que ele recuperou quando alguém lhe disse. O que é que a senhora lhe respondeu? Não faço ideia, não estava lá, mas depois contaram-me depois, ou seja, a ingenuidade é tão bonita que eu não sei como é que ele ultrapassou o fato depois de as férias trauma. grandes serem na loucura 3 semanas. Porque tens que Depois dividir. só sobra mais uma. Mais uma, portanto, certo. Não sei como é que ele ultrapassou esse trauma. Mas sim, nós começamos pelo nosso trabalho, o primeiro trabalho que é a escola, mas aquilo que nos incutem é que tu vais ter que fazer carreira, ou seja, vais fazer, portanto, até o 12º ano, eventualmente tirarás um curso superior, ou então vais trabalhar, porque tens de trabalhar, efetivamente, e portanto há este peso um bocadinho também até de colocado, eu senti um bocadinho isso, que é, ok, nós não tivemos a oportunidade, porque é uma outra altura, e, portanto, nós não tivemos a oportunidade, porque tivemos que ir trabalhar muito cedo, portanto, tu tens mais é que ir tirar boas notas, tirar um curso Sim. superior, ou então começar a trabalhar, e procura sempre, tu estavas a falar do trabalho para a vida toda, é mesmo isso, não é? Procura um trabalho estável, e realmente não precisas de mudar, e não deixa de ser curioso, que eu estou nesta empresa há alguns anos, e realmente foi a minha mãe que me estimulou a dizer assim: vai lá levar o currículo, vai lá. E por acaso, parece que a minha mãe já adivinhava. Curiosamente, olhando para trás, foi exatamente isso que aconteceu. Mas nós tínhamos já pré-fabricado na nossa mente como é que seria o ideal de carreira, de trabalho. E eu já comecei a trabalhar há 18 anos, foi ontem, tá? Mas realmente há 18 anos atrás as coisas eram diferentes. Os propósitos do trabalho também eram diferentes e nós temos visto muitas mudanças também no universo laboral com as novas gerações, mas sim, basicamente a carreira ideal é, ok, tira um curso superior, se não tirares e se não começares logo a trabalhar na tua área, arranja um trabalho, desenvolve-te, mesmo que seja profissional, o que for, ou um estudo profissional, e pronto, não saias de lá. Ou
Saias de lá, desde que ganhes bem, das 9 às 5 era o perfeito, e pronto. E era isto. Acho que era um bocadinho este o mito que se sentia. O que é que tu sentias, Susana? O que é que tu sentiste que era aqui o ideal, o protótipo, não é? No fundo, de uma carreira? Não sei, eu desde pequena pensei numa carreira um bocado fora da caixa, um bocado contra o que os meus pais também, contra, entre aspas, não é? Mas os meus pais tiveram carreiras normais, não é? Trabalhos em empresas por conta de outra, e eu desde Sim. pequena queria ter o meu negócio já no meu 4º ano, que eu Era imaginava... uma coisa que tu imaginavas, Era. que giro. Escrevi, eu tenho lá em casa um texto que nós escrevemos no final do 4º ano, que era um livro, tipo mini livro de curso, não é? Cada pessoa escrevia um texto, cada criança. Eu devia querer ser boêmio porque eu não pensava nada E, disso. e eu queria ter um negócio, queria ter uma clínica, aliás, queria ter uma rede de clínicas, era o meu objetivo profissional, nada alinhado com a realidade que eu via em casa, não é? Apesar dos meus avós paternos terem tido negócios, tiveram vários negócios, mas eu pouquíssimo convivi com eles, não é? Tipo, a minha avó faleceu quando eu tinha 6 anos, o meu avô faleceu quando eu tinha 10, portanto, nunca tive... E na altura em que eles... Não achas que foi daí? Não, porque, se calhar, não sei, se calhar daquilo que eu ouvia o meu pai contar, porque na realidade eu quando nasci eles já não tinham negócios. Ok. Ou seja, já não estavam a trabalhar, tinham alguns bens, mas já não tinham propriamente negócios, ou seja, nunca vivenciei essa realidade. Mas o meu pai contava, não é? Que tinha uma padaria, que tinham a cena do aviário, ou seja, tinham vários negócios. Pode vir daí, pode vir de mim, não é? Não sei, mas já desde pequena que eu queria isso. Mas depois, esta questão do trabalho em si, não é? Efetivamente, esta noção de que é arranjar um trabalho minimamente estável, que te pague mais ou menos bem e conseguires manter-te nesse trabalho o máximo tempo possível, de preferência para a vida, não é? Porque essa também foi muito a realidade das gerações anteriores a nós. Sem dúvida. E valorizar muito a questão da estabilidade no sentido de estares lá e ficares lá e teres um contrato. Aliás, o ideal para o meu pai era eu ir para a função pública, não era? Esse era o ideal. Também um bocadinho esta ideia que é sempre preferível, ainda que ganhes menos, Estás mais uma coisa seguro. a longo prazo, não é? Sim, seguro e a longo prazo e estável no sentido, e acho que em termos de estabilidade a questão da função pública traz ali uma estabilidade acrescida, porque dificilmente aquilo vai à falência, dificilmente és despedido, ou seja, estás ali, estás seguro, não é? Então era muito esta ideia, mesmo depois de eu ter tirado o curso, a ideia dos meus pais era que eu fosse para a função pública. Pronto, ainda bem que eu não fui, por vários motivos, mas ainda bem que eu não fui, não é? Mas pronto, era isso. Esta ideia de trabalho para a vida toda, trabalho estável. No outro dia tive um aluno que fez 18 anos ontem e que me estava a dizer, estávamos a falar de comunicação, de uma pessoa manifestar também o nosso, quando aquilo não estava a correr bem, manifestar o nosso desagrado e não tolerar às vezes faltas de respeito, não é? Porque muitas vezes também as existem no local de trabalho. E é interessante... Ok, porque esse aluno também foi mais criado pela avó do que pela mãe, mas é interessante perceber que ele disse que o que ouviu em casa é tu tens que estar calado e ouvir e fazer, que é para te manteres nesse trabalho o máximo tempo possível. Ou seja, também nos ensinam muitas vezes a levar desaforos, a levar às vezes faltas de respeito para casa, para conseguirmos manter aquele posto de trabalho. Sem dúvida. E é triste, porque na realidade quantas pessoas não se mantêm num trabalho em que tem um ambiente tóxico, um chefe tóxico, são maltratadas, são rebaixadas, Sem dúvida. calam-se, engolem e continuam a fazer o que têm a fazer por medo de perder aquele trabalho, por medo de não haver uma solução, por medo de não haver uma alternativa. E é incrível ter ouvido um miúdo de 18 anos, que já trabalhou, dizer-me isso, porque é triste. É muito triste e principalmente vindo de uma nova geração em que eu também acho, não só da nova geração, mas é que eu também às vezes já ouvi o oposto, que é também alguma falta de... Isso daria todo um outro podcast. Mas que é a falta às vezes de comprometimento. Sim, e de espírito de sacrifício. E do sacrifício. E de vestir a muitas vezes camisola. dos Gen Z, portanto as novas gerações, não é? Também já ouvi isso, sim. Por parte de quem trabalha com esta nova geração. Há estudos e pronto, e depois há o na pele, não é? Que é muito... Tudo bem, que é ocular, é muito curtinho, se tiveres uma boa experiências. Sim. Mas a verdade é que começa a haver mais estudos, não é? E é muito engraçado comparar o seu perfil de trabalho, lá está a disposição para o sacrifício, de não questionar,
Por isso, Sim. o ideal aqui será o equilíbrio, porque também já não estamos nesse tempo de ouvir e calar. Sim, e Não é? lógico que também não estamos no tempo de chegar a um local de trabalho e achar que mandamos em tudo e que tem que ser tudo à nossa maneira. Sim, e dizer, que ai, não me apetece, vou à casa de banho. Exatamente. Ou tens que fazer isso. Não vou fazer. Não Isso vai não faz dar. parte das minhas competências, não é? Não está alinhado com o meu propósito. Sim, temos que. Pronto, exatamente. Então, se calhar, a gente não é? entrar aqui num meio termo em que conseguimos conciliar Acho que realmente os nossos gostos, os nossos objetivos e a vida também familiar e fora do Tudo. trabalho, com este estou aqui estou aqui para cumprir as minhas funções e se for preciso ir mais além, desde que não vá contra os meus valores ou que não desrespeite a Claro. minha integridade e a minha saúde, então sim eu vou porque eu quero contribuir, porque eu quero crescer e a pessoa é assim, ninguém nos paga pela nossa cara bonita, ninguém nos paga porque temos contas para pagar, eles pagam-nos para prestar um serviço e para nós acrescentarmos valor. É E verdade. nisso eu sou também, eu sou muito, muito rígida nesse sentido que logicamente, se nós não gostamos e não estão também a contribuir e a tratar-nos como nós achamos que merecemos, então não é ficar ali a fazer corpo mole e a fazer de conta que trabalhamos, é irmos embora e procurarmos outra solução. Aquela distância que hoje em dia Exatamente, também se se fala, fala não é? de que uma pessoa está presente mas não está a fazer. Não, isso faz-nos mal a nós também, não é? Que tipo de pessoa é que nós estamos a transmitir a mensagem a nós mesmos que somos? Claro. Ok, não estamos bem, vamos procurar outras alternativas. Mas se estamos ali, então estamos ali para cumprir, estamos ali para agregar, estamos ali, independentemente do salário ser baixo, eu aceitei. Portanto, eu também não vou reclamar e dizer que me estão a pagar mal. Fui eu que aceitei as condições. Engraçado, mas as pessoas às vezes demitem-se dessa responsabilidade. Por isso é que eu estou a trazer isso para aqui, que eu acho que há muito também esta É noção de eu ganho mal, não me pagam para isto. Mas foste tu que aceitaste, caraças. Não é? Se calhar não tens qualificações para mais. Se calhar não procuraste o suficiente. Exato. Se calhar isto é uma rampa de lançamento para outra coisa, mas então aproveita Se calhar para te estás demasiadamente desenvolver. confortável no desconfortável. Não é? Sim, também. Portanto, aqui também trazer este ponto de que se eu aceito uma proposta de trabalho, eu aceito aquelas condições que eles me propuseram. Ponto. E eu aceito cumprir as funções para as quais fui contratado para trabalhar. Quer gosto, quer não gosto. E eu posso dar o meu exemplo pessoal, porque eu só tive 6 meses de contrato por opção e depois despedi-me. Tudo o resto eu trabalhei em recibos verdes. E o meu primeiro ordenado foi, já eu licenciada, não é? 4 euros a hora. Que na altura já era menos do que uma empregada doméstica ganhava. E eu fui trabalhar como licenciada. Nossa. É a realidade. Mas eu nunca me queixei, nem nunca fiz pior o meu trabalho por estar a receber aquilo, porque fui eu que aceitei. E eu é que aceitei receber aquilo. E eu preferi receber aquilo na minha área de estudos para ganhar experiência, para crescer, para evoluir, do que se calhar até ganhar um bocadinho mais e ter um contrato de trabalho numa função que não era aquilo que eu queria trabalhar na altura. Mas há uma Se visão calhar, a longo prazo. exatamente, eu vou aproveitar isto, não é o ideal, é se calhar até porque eu já tinha tido um trabalho antes desse, uma substituição de férias na minha área, fisioterapia, só que era só um mês, em que eu ganhava 7,5€ a hora, portanto, e estávamos a falar que estava pertíssimo de casa, dava para ir a pé, Uau. e eu fui aceitar ganhar 4€ a hora, trabalhar no início 2 horas por dia, a uma distância de 30 minutos de carro. Ou seja, era quase aquela coisa que o meu pai dizia, vais pagar para trabalhar. Mas eu disse, eu vou. Porque eu quero um trabalho na minha área, isto é uma oportunidade que na altura me deram para 2 horas, mas com potencial de eu conseguir ter um horário o tempo inteiro. E eu agarrei a oportunidade. É isso. E aceitei e nunca me queixei, porque há pessoas que trabalham na minha área que se queixam aos clientes do sítio onde estão a trabalhar que ganham muito pouco. E eu acho que isso é uma falta de respeito, uma falta de profissionalismo, uma falta de brio, porque a pessoa não tem nada que saber quanto é que nós ganhamos. Se nós estamos ali e somos pagos para cumprir aquela função e aceitamos as condições, então vamos cumprir a nossa função da melhor maneira. E foi o que eu fiz, e vieram muitas oportunidades daí, de eu não assumir uma mentalidade de coitadinha de mim, só estou a ganhar isto, que injustiça, não é? Quando fui eu que me pus naquela situação, porque é que eu hei de reclamar? Se eu não queria, não ia. Não é? Se eu acho que é injusto, não aceito, pronto. Então acho que as pessoas entram muito nesta coisa, aceitam, mas depois estão lá a reclamar daquilo que têm. E daquilo que aceitaram. E até vou fazer aqui uma ponte, que é, e muitas das vezes, e eu ouço isto frequentemente, também, portanto, haver este repúdio, quase esta... E atenção que não estamos a nada aqui a falar de sindicalismos, que é uma coisa completamente diferente, sim. que é necessário e tem que existir para as Claro coisas que sim. evoluírem. Exatamente. Estamos a falar em atitudes destrutivas ou discursos destrutivos, por exemplo, acerca de uma empresa, que é a vossa empregadora. Mas é isto que é, mas vocês esquecem-se que fazem parte dessa empresa. Portanto, vocês fazem parte daquele
ADN. Portanto, não se coadunam, não é para vocês. Mudam. Tem que se mudar. E, É isso mesmo. e estamos a falar mudam como se fosse fácil. Já sabemos não que é não é fácil. fácil e instantâneo, mas caramba, se não Vamos. estão bem, façam o trabalho para mudar. Não reclamem, porque vocês é que aceitaram estar ali. E claro, aceitaram porque têm contas para pagar. Toda a gente tem contas para pagar, somos adultos, não é? E eu sei que nem sempre vamos estar e ter a oportunidade ideal para pagar as contas com aquilo que nós adoramos e com as melhores condições. Yeah. Mas é olhar para essa etapa como uma etapa e não como o destino final e saber que, ok, eu não estou bem, eu não sou uma árvore, eu posso mudar. Não é? É verdade. É verdade. Não, Sem porque dúvida. isto é um tema que mexe muito comigo, porque eu acho que as pessoas depois entram naquele looping Demitem-se, de não é? Dessa reclamações. responsabilidade. Exatamente. Não se demitem da empresa, mas demitem-se da responsabilidade. acham que não têm nada, que não podem fazer mais nada e nem procuram alternativas, não é? Por isso é que nós estamos aqui hoje, para dizer que há alternativas e quais é que são dentro da nossa visão e da nossa experiência e daquilo que nós também vamos vendo à nossa volta, não é? Sabes uma pergunta que uma vez me fizeram, já há muitos anos atrás, quando eu às vezes manifestava insatisfação pelo meu trabalho, mas depois perguntavam-me assim, ok, mas o teu CV está atualizado? E eu pensava, pois não está. Portanto, se a partir do momento em que o teu CV nem sequer está atualizado para tu perspectivares, eu nem estou a dizer enviar, eu estou a dizer Sim. perspectivar. Se aparecer qualquer coisa, está pronto a mandar. Não está. Então, se calhar, eu não estou assim tão mal. Ou estou mal, mas se calhar não o vejo para além daquilo que... Pá, malta, e o CV é uma coisa que tu atualizas. Mais ninguém vai Sim, atualizar por exatamente. ti. E convém não estar é? sempre atualizado. E quem fala de currículo também fala de LinkedIn, que é outra ferramenta muito importante na vida profissional. Eu nem Sim. digo na procura de emprego, porque se tu tiveres um LinkedIn atualizado, o emprego até pode vir até ti. Hoje Certo. em dia, se tu tiveres um bom perfil, numa área que haja procura, os recrutadores podem entrar em contacto contigo. Ou seja, o que é que estás a fazer da tua parte? E aqui já entramos noutra coisa, que é mesmo que não estejas insatisfeito, é útil teres um currículo atualizado, teres um LinkedIn atualizado e, inclusive, voltem-me a enviar uns currículos para uns processos de recrutamento para ir pondo o pé na água. Não é para procurar, mas é para treinar. Porque às vezes o que acontece é chegam pessoas até mim que estão há 7, 8 anos no mesmo trabalho e há 7, 8 anos que nunca fizeram uma entrevista de emprego. Não. E então a insegurança de... Nem fazem ideia como é que se faz uma entrevista. hoje em Nem dia, não é? sabem exatamente como é que são feitas as entrevistas e aquela insegurança de, tipo, eu já não sei fazer isto. Porque algumas fizeram uma vez na vida e conseguiram um trabalho. E há 10 anos que não treinam. E se não treinam, a insegurança é muito maior. Completamente. Ou seja, é muito mais fácil irem para uma entrevista de emprego descomprometidos, quando nem sequer estão à procura, só estão ali para ver como é que é, treinar, perceber, aprender com o mercado, não é? Do que de repente, eu estou muito mal, eu quero mesmo sair, eu estou desesperado para sair, eu não aguento mais, eu preciso disto. E vocês depois... Qualquer entrevista é quase como se fosse tipo tudo ou nada. E claro que o nervosismo desse tudo ou nada, dessa urgência de quererem sair, mais a falta de treino, porque é uma competência, uma habilidade que se treina, o estar em entrevistas, não é? Essa falta de treino cria uma pressão extra, um stress muito acrescido. Portanto, se estiverem insatisfeitos, metam o pé na água, mandem currículos, atualizem o LinkedIn, façam networking, pratiquem entrevistas. E se não estiverem insatisfeitos, façam isso na mesma, porque às vezes até podem surgir oportunidades que vocês nem sabiam que existiam para ganhar muito mais, com condições muito melhores, mas como vocês até estão confortáveis, nem sequer procuram. Então mantenham-se ativos, porque a carreira é a vossa responsabilidade, não é de mais ninguém. É verdade. E hoje em dia cada vez mais. E hoje em dia há pessoas muito informadas, muito conscientes e muito proativas nesse sentido, que vão passar à frente daqueles que estão a dormir à sombra da bananeira, não é? Portanto, Lamento dizer-vos. acordem, mexam-se no mercado de trabalho e pegando nesta questão do trabalho para a vida e da carreira linear, está muito diferente do tempo dos nossos pais. Muito, muito diferente. Esta questão de carreira para a vida ou trabalho para a vida é uma coisa um bocado obsoleta, porque antigamente valorizava-se muito aquela coisa de estarmos muitos anos na mesma empresa. Hoje em dia já não é tanto assim. Se vocês mudarem, é natural para os recrutadores. É uma coisa normal. Hoje em dia as pessoas mudam de trabalho. Depende um bocadinho da área profissional. Sem dúvida. Há áreas com maiores oportunidades e rotatividade, não é? Sim, Mas, efetivamente, não têm que ter o mesmo trabalho para o resto da vida e nem a mesma carreira em termos de profissão. Esta questão de hoje em dia, esta requalificação profissional, transição de carreira, reajustes até para o lado, não necessariamente para cima ou para baixo, não é? Mas é cada vez mais comum. Até porque, deixa-me só contar-te aqui a minha experiência, eu acho, aquilo que eu senti com 18 anos, quando me candidatei ao ensino superior,
Opa, eu era anos-luz de perceber efetivamente o que é que realmente eu queria, e nós não temos que estar agrilhoados a uma decisão que tivemos, fizemos com 18 anos, e achar que vamos ter, que só porque até fizemos aquele curso superior e depois pensamos e temos às vezes aquele remorso porque os meus pais incentivaram-me, os meus pais fizeram sacrifícios por mim, e eu estou aqui, e eu agora não vou exercer aquele curso. E eu deitei aqueles anos fora da minha vida, aquele dinheiro. Claro que não é? Mas realmente há uma maturidade, se calhar agora, há uma maturidade com 25, há uma maturidade com 30 que vocês não têm com 18. E se calhar podem acertar na mousse, isto às vezes até parece que estou a falar de relacionamentos, podem acertar na mousse, como podem não acertar, como podem ir para o curso e se calhar até já estão frustrados logo no primeiro ano da faculdade e estão a fazer aquilo tudo. Por isso, aquilo que eu senti muito é, olhando para trás, nossa, eu não sabia nadinha, não é? Eu estava mesmo impreparada para uma grande decisão, que, atenção, também depositam muito esta expectativa muito naquela decisão, não é? E eu acho que ainda é pior, porque não é uma decisão importante, mas não é uma decisão irreversível. Não é uma decisão para o resto da vida, não é algo escrito em pedra, não é uma sentença, é verdade. E aquilo que estavas a dizer é muito importante, porque às vezes até nos primeiros anos de curso nós percebemos logo que não é bem aquilo. E muitas vezes não mudamos e depois arrependemos-nos. Portanto, se calhar quem nos ouve não está nessa faixa etária, não é? Mas se estiverem, se sentem que não é para vocês, então façam uma pausa, vão trabalhar, congelem a matrícula. Se acham que se alinham mais com outro curso, com outra vertente profissional, experimentem, procurem, ou até ponham o pezinho na água, porque hoje em dia há muita forma de pôr o pezinho na água, tirem uma formação de curta duração daquela área para ver se gostam. Falem com pessoas que já trabalham na área. Eu acho que nos deviam ter aconselhado muito mais a falar com pessoas que estão no terreno. Porque uma coisa é a nossa ideia pré-concebida do que é aquela profissão, outra coisa é a vida real daquela profissão. Que muitas vezes é romantizada, não é? Porque vemos nas séries, nos filmes. Exatamente, ou seja, agora com o LinkedIn podem contactar pessoas que têm aqueles cargos, mandem mensagem, olha, estou a pensar em tirar este curso, gostava de saber um bocadinho como é que é o dia-a-dia dessa área profissional, podes-me falar um bocadinho, podemos falar 10 minutos ao telefone, há muita gente disponível para isso. E quem está a pensar em tirar um curso, diz quem está a pensar em trocar de carreira. Vocês já estão a trabalhar e têm curiosidade sobre aquela área e entrem em contacto, vão a eventos dessa área, como nós fomos no fim de semana, vão a eventos de pessoas que trabalham nessa área, falem com as pessoas, perguntem, porque é muito diferente daquilo que eu acho que é a vida dessa profissão do que é a vida dessa profissão na vida real, não é? E então acho que é muito importante isso. Se estiverem a estudar e não gostarem, mudem, mas a experiência que eu também tenho é, eu tirei um curso e eu gosto da área que estudei, não é? E gostei de começar a trabalhar nessa área, mas depois ao fim de alguns anos percebi que dentro daquilo que eu fazia havia vertentes mais relacionadas com outras áreas, não necessariamente a minha área de estudo, que eu gostava mais, e por isso decidi investir outras áreas de estudo, reconverter-me assim um bocadinho profissionalmente dentro daquilo que eu gostava mais. Gostei muito dessa expressão, reconversão. E não necessariamente ficar ali para o resto da vida. Eu acho que esta faixa etária, esta fase dos 30, 20 e muitos, não é? Quem tira cursos, acaba o curso mais ou menos 22, 23, 21, e depois vai procurar trabalho, às vezes consegue na área, outras vezes não consegue, mas depois de trabalharmos 2, 3 anos na nossa área, e claro que dentro, por exemplo, da área da fisioterapia há montes de caminhos possíveis, ou seja, há muitas áreas, e nós também só vamos experimentando quando acabamos o curso, porque no curso temos uma visão muito curta de cada uma das áreas, e a prática é outra, não é? A realidade profissional é outra, mas mesmo dentro da vossa área, se calhar pode haver vários caminhos, mas vocês experimentam, e depois de experimentarem começam a perceber realmente o que é que gostam e o que é que não gostam. E se calhar aí começam a questionar, será que eu gosto disto? Será que eu gosto disto feito assim? Desta maneira, com esta empresa? Será que se eu estiver noutra empresa eu vou gostar mais? Ou noutra área dentro do meu ramo, não é? Sei lá, contabilidade tem 1001 áreas possíveis também, que podem estar em diferentes empresas, em diferentes áreas. Será que eu gosto mais noutra empresa? Ou será que eu não gosto mesmo disto e eu gosto de outras coisas? Que eu também fui tendo contacto, fui contactando com outros profissionais dentro da mesma empresa e tendo curiosidade sobre aquilo. E está tudo certo em questionarem, é normal, porque só depois de experimentarmos é que nós podemos realmente saber se gostamos ou não, não é? Sem dúvida. Então é normal que possa surgir um questionamento, será que eu estou no caminho certo? Será que eu realmente gosto disto? E até uma vontade de mudar. Eu acho que surge muito ali a partir dos 27, 28, 30. Começam as primeiras crises existenciais? Também. Surge aí, depois surge naquela questão que nós também já falamos muitas vezes em off, que é a questão de
constituir família, ter filhos Também, e depois claro, começar vai, a repensar sim, porque sim. os valores podem mudar ligeiramente, as prioridades também e começar a questionar será que esta vida A vontade profissional... de arriscar pode ou não ser mais Sim, assoberbada, mas há aqui esta questão, será que esta vida Faz profissional sentido, que não é? eu levo faz sentido? Será que me permite depois também viver o que eu quero fora do trabalho? Sem Então há dúvida. aqui várias fases que nós questionamos e que são super normais. E eu acho que o conselho, pelo menos que eu dou, é não me ponham para debaixo do tapete, não ignorem. Observem, questionem, sejam curiosos para perceber dentro deste desconforto, deste questionamento de será que faz sentido isto ou não, vão mais fundo. Sim, não ignorem, até porque é um próprio vulcão em erupção e, portanto, haverá sinais e haverá essa manifestação. Essa manifestação vai existir num determinado momento, não é? E o trabalho é um eixo importantíssimo na nossa vida. Que ocupa não é? muito tempo e que Certo. tem muita influência também em tudo o resto que nós podemos fazer, porque Sim. muitas vezes, a não ser que a gente seja herdeiro e tenha muito dinheiro que vem da família, Percebem? efetivamente o trabalho também vai determinar muito do que é o nosso patamar financeiro. E o nosso patamar financeiro também determina as escolhas que nós podemos fazer com a Sim. nossa vida, sejam escolhas familiares, escolhas educacionais, escolhas de lazer. É Sim. verdade, o trabalho tem Não, uma influência tem. gigante nisso. Tenho efetivamente, na altura estava a ouvir um podcast que estava precisamente alinhado com aquilo, com o tu satisfazeres as tuas necessidades, até mais necessidades, desejos. E tens duas formas de o fazer, ou produzes mais, ou então baixas o teu nível de expectativas, não é? Para essa correspondência Ou trabalhas de existir. forma mais inteligente Também, e rentabilizas o teu dinheiro, não é? Portanto, E o teu tempo. aqui mais até, porque lá está, era uma pessoa que era altamente, pronto, era rica, era milionária, com outra pessoa que tinha uma vida Sim. mais simples, e ele é que estava a falar nisso, nessa questão do desejo e de suplantar aqui o desejo. Podes diminuir as tuas expectativas e aquilo que Ou te podes preenche, arranjar maneira ou de podes ganhar mais de alguma e maneira. realmente Sim, alimentar isso. esses desejos. Por acaso sim. fiquei agora aqui a pensar se existirá herdeiro no LinkedIn, como... Estou a brincar, não sei. Talvez, talvez. Talvez exista. Mas sim, só aqui para dizer que independentemente do caminho que escolham, é o vosso caminho e não há só coisas boas, nem é um mar de rosas, nem haverá apenas contras. Mas também é um bocadinho sobre isso que vamos aqui falar. Sim, e só trazer aquela questão de que às vezes vocês podem pensar, nós, sei lá, tiraram um curso. Sim. Ou estão a trabalhar na mesma área há não sei quantos anos. E depois podem pensar, lá, mas eu acho que não gosto disto, eu queria fazer alguma coisa diferente. E depois pensar, não, mas não vou deitar estes anos todos fora. Não é? Licenças sem vencimento. Não vou... Se calhar. Nem é isso, mas não vou... Sim, se puderem tirar na empresa uma licença de experimentar. vencimento, perfeito. Mas até mais aquilo de, sei lá, imagina, eu tirei um curso, trabalhei X anos naquela área, ou seja, tenho 10 anos de experiência profissional, 10 anos de curso mais experiência profissional. E depois eu penso, vou agora mudar de área, começar do zero, deitar estes anos fora. Não, o que eu quero trazer aqui é que primeiro vocês não vão começar do zero. Porque vocês já têm 10 anos, ou 8 anos, ou 5 anos de experiência profissional e têm um curso que vos desenvolveu competências técnicas, mas também outro tipo de competências e inclusive outro tipo de experiências se tiverem participado em movimentos associativos, tunas e coisas assim do género que existem nas universidades. Portanto, tudo isso é bagagem, tudo isso é valorização enquanto pessoa e profissional. E, portanto, primeiro não começam do zero. Já começam ali muito mais à frente. Segundo, não vão deitar nada fora, porque há sempre coisas que se aproveitam. Vocês conheceram pessoas, vocês desenvolveram competências, vocês ganharam dinheiro, não é? Portanto, não vão deitar aqueles anos fora. Tudo isso é vida, tudo isso são vivências, tudo isso são experiências, tudo isso são competências. Vocês depois têm que conseguir espremer o sumo dessas experiências para que isso seja valorizável, falando aqui, em contexto profissional. Porque em contexto de vida nunca é deitar nada fora. Tudo o que vocês fizeram até agora teve um sentido, teve um propósito e desenvolveu-vos de alguma maneira. Enquanto pessoas. Enquanto profissionais, há muita coisa que vocês podem espremer desses anos de experiência profissional que podem usar no currículo para alavancarem uma nova carreira. É o Lavoisier do mundo profissional, é nada se perde, tudo se transforma, portanto, na realidade, que é isto? A gente nunca se perde. Eu nem estava-me a lembrar do networking, mas é importantíssimo, as pessoas Sem que tu dúvida, conheces. sem dúvida. Aquilo que te estimulou, não é? E eu gostava de dizer uma coisa aos meus formandos, porque acho, e acredito mesmo nisso, eu sempre começo uma formação inicial, eu digo-lhes sempre, vocês podem estar aqui uma semana, uma década, um ano, mas vocês vão sempre levar bagagem.
vai ser sempre uma experiência avassaladora. E efetivamente eles confirmam, levam, não se esquecem, porque tu estimulas sempre ou desenvolves sempre alguma competência. Sim. Por isso, sim. E é muito importante lembrarem-se disso, porque isso impede muita gente de mudar. E esse medo de estar a deitar tudo fora, estar a desperdiçar X anos da minha vida, ou desperdicei X anos da minha vida, não faz sentido agora fazer uma coisa diferente. E o medo de estarem a começar do zero. Lembrem-se, não estão a começar do zero. Estão muito à frente já. Tudo o que vocês viveram, tudo o que vocês fizeram conta. Não é agora começar tudo novo. E é mesmo importante que levem isto para agora a gente falar das opções que possam existir, não é? Sim. E das vantagens e desvantagens de cada uma delas. Mas lembrem-se disto quando pensarem em mudar. Nunca é começar do zero. E nunca deitam nada fora. Tudo se perde, nada se perde, tudo se transforma. É isso mesmo. É verdade. Muito bem. Portanto, em termos de opções, queres trazer aqui, Joana, algumas opções? Olha, podemos já começar pela experiência que eu mais senti, que é a experiência de trabalhar para o trem, não é? Portanto, desenvolver uma carreira, até não sei, corporativo, que realmente tem vantagens e tem outras desvantagens, e também trazer para a pessoa às vezes o ónus, mais uma vez, da responsabilidade. O que é que eu senti ao longo dos anos que eu trabalhei, que obviamente tem aqui alguns limites, não é? Imaginem, vocês têm um horário, não é? Têm funções destinadas, algumas mais ou menos claras, não é? Expectável o que é que vocês têm que fazer na vossa função. Essa função vai trazer resultados, vai trazer números, vai trazer KPIs que são métricas que são avaliadas. E sinceramente, se vocês estão à espera de ir para um trabalho em que não analisem os vossos resultados quando vocês estão a prestar contas a uma empresa, pronto, eu não me estou a recordar aqui de nenhuma, mas vocês vão apresentar resultados. E ainda mais, se tiverem uma equipa a vosso cargo, depois temos diferentes posições, mas imaginem que já estão a liderar uma equipa, já são managers, aí traz outras dificuldades acrescidas, que é, eu não estou a responder diretamente pelos meus resultados, porque uma coisa é, eu produzo, eu sei efetivamente aquilo que eu sou bom, eu sei as minhas fragilidades, vou trabalhar nelas, mas também posso compensar noutros indicadores e eu consigo me desenvolver, mas depende de mim. Quando eu tenho uma equipa, não depende só de mim, depende muito do trabalho que eu faço com aqueles elementos, o que é que eu consigo tirar o melhor deles. E depois também tenho sempre empresa versus o que é que a empresa precisa versus aquilo que os meus assistentes, não é? Os meus colaboradores também precisam, para no fundo eu ser aqui um mediador. Claro que trabalhar por conta do trem, tens um horário, tens uma remuneração, que depois pode ser variável se trabalhares num regime de comissional, por exemplo, por objetivos, tens prémios. Isso, por um lado, pode ser estimulante para algumas pessoas que gostem de trabalhar com a competitividade, gostam de ser quase pressionadas, mas depois pode ser altamente contraprodutivo para outras. Já vi muitos cenários, portanto, em que ambientes mais hostis, em que é necessário atingir resultados, concretizar, pode ser mais difícil a pessoa gerir emocionalmente. Para outras pode ser muito estimulante. Há pessoas que efetivamente gostam de saber, ok, eu entro às 9, saio às 6, tenho aquele ordenado, está certinho, pagam-me aquele dia do mês, perfeito, maravilhoso. Há outras pessoas que gostam efetivamente desta incerteza, ok, aquela é a minha linha de base, mas a partir dali eu consigo... Sim, gostam de poder também ter algum impacto no seu rendimento, exatamente, não é? Exatamente, sem sombra de dúvida. Claro que tenho uma coisa que é, acaba o meu trabalho. Eu saio, eu costumo dizer, saio do torniquete, umas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto, mas a verdade é que a responsabilidade, ou eu desvinculo-me naquele momento, eu posso me desvincular. Porquê? Não é meu. Uma vez até me disseram que, Joana, o trabalho não é como o leite, ele não azeda no dia seguinte, ele está cá à tua espera. Pronto, numa altura em que eu sentia muito exacerbada, porque também queria corresponder e porque também tinha muito esta facilidade de querer dar mais do que aquilo que era pedido. E a verdade também é essa, é que a responsabilidade total não é nossa, porque aquilo não é nosso. Claro que é ótimo eu conseguir estar alinhada com o propósito da empresa e saber que estou a contribuir e estou a levar aquilo para a frente, mas a verdade é que eu, saindo, chego à minha hora, não sou obrigada, ainda por cima com a proteção laboral que existe,
Não sou obrigada a responder a e-mails, não sou obrigada a atender telefonemas, dependendo, obviamente, das posições, Sim, não é? sim. Mas no meu Das caso não sou exigências, obrigada, sim, sim. Isto depois também, mais uma vez, aquilo que a Sana está a falar de o que é que tu aceitaste, não é? Depende muito do contrato que vocês aceitarem e o que é que a vossa posição requer e, Claro que sim, porque e há isenções de profissões horário que e tudo mais, necessário, sim, sem sombra E de há dúvida. outras que não é necessário, mas que depois cria esta cultura Este de... estigma sim, também. E que há muito medo de E que em depois Portugal colocar existe, limites, sim. existe muito. Infelizmente, É. infelizmente, porque há muita gente que infelizmente sai do trabalho, mas que... E que é mal visto. Não, e não é só isso, e que depois tens telefonemas e tem e-mails e há pessoas que vão de férias e não conseguem estar de férias porque têm Completamente. muita esta coisa de, até se calhar nem está descrito no contrato, mas criou-se esta cultura de que tens de estar disponível e tens que isto e tens que aquilo, e se não estás, há toda uma pressão quando não estás, portanto... Não é tão linear assim, mas eu percebo o que estás a dizer, que é, não tenho a responsabilidade da empresa às minhas costas, não é? Ou seja, eu posso ir para casa, o trabalho vai ficar lá, tenho outras pessoas que podem estar a assegurar determinadas funções, amanhã eu volto e recomeço de novo, não é? Sim, e há aqui um caráter que também me disseram uma vez, isto na altura foi um abanão para mim, que foi uma coordenadora que eu tive que me disse esta frase. Eu era supervisora há pouquíssimo tempo e ela disse-me: Joana, eu não sou insubstituível. Eu vou-me embora hoje, amanhã está aqui uma pessoa Claro. a fazer exatamente as mesmas funções que eu e está tudo certo. E aquilo, na realidade, porquê? Porque como eu tinha tanto esta necessidade de entregar, e atenção, o meu comprometimento é o mesmo, só que depois há esta lucidez, que é, eu achava que o meu trabalho era uma pequena estrela cadente, que realmente se eu não trabalhasse as coisas não eram feitas. Não, são feitas na mesma. Sim. E aparecem, e portanto, claro que eu sei, estou presente e estou a dar o meu contributo e sei que estou a fazer as coisas bem feitas e sei que estou a impactar positivamente, mas a verdade também é esta, é que numa grande empresa, e, claro que quanto mais vais subindo, se calhar na hierarquia, as posições são um bocadinho mais difíceis de substituir, tendo em conta Mas a és sua sempre gestão. substituível. Mas és sempre Sim, substituível. tu vais-te portanto, embora, acontece alguma coisa, tipo, eles arranjam e o trabalho outro. tem que aparecer. Claro, feito, arranjam outra não pessoa é? melhor ou pior, mas arranjam. Por isso é sem que esta dúvida. dualidade de, para um lado, não é? Como tu és, acabas por ser substituível, pois também o pensamento é este, que ok, isto realmente não é meu. Por muito que eu queira que isto dê certo, Claro. a verdade é que isto não é meu. E isso, quer queremos, quer não, é uma vantagem. Não é? Porque eu sim, vou sim, para a sim. minha almofada todas as noites, eu não estou preocupada, como se calhar o meu chefe ou o chefe dele acima, dono, com a não é? reunião que vai ter no dia a seguir para justificar aqueles resultados. Não, eu deito-me na minha almofadinha, está tudo bem, fiz bem o meu trabalho, ok, amanhã é um novo Cumpri dia. o meu horário, Por exatamente. isso, sim. não é? E Outras vantagens também que eu trabalho por conta do... Eu posso falar aqui deste Sim, contrato, claro, não é? claro. É a questão de teres as férias, não é? Tens as férias, tens o subsídio de sim, férias. sim, sim, não é verdade. Sempre está a lembrar. Sim, é verdade. Tens as férias, tens o subsídio de férias, tipo, tens as proteções laborais melhores do que, por exemplo, Sem um dúvida, trabalhador independente, sim. a questão das baixas, essas coisas todas, que, pronto, quem esteve sempre por conta de outrem, se calhar nem pensa nisto como uma vantagem, mas Não, que mas é a realmente subsídio de alimentação, não é? Quem tem, exatamente, pronto, tens essas as coisinhas faltas todas. justificadas e se justificares recebes na mesma esse dia. Mesmo para quem tem filhos, a questão do acompanhamento, das proteções. Sim, pronto, pronto. exatamente, sim. Não é? Que também existe, por exemplo, também existe para trabalhadores independentes, se tiveres que acompanhar os teus filhos, tens direito à remuneração da Segurança Social correspondente ao teu ordenado. Pronto, isto também Mas as tens. facilidades até teletrabalho para quem precisa, eventualmente nas Sim, empresas exatamente, que é que possível. possam, exatamente, sim, essas Certo. questões, mas também são benefícios no sentido, e são coisas que prendem muita gente nos trabalhos. Sem dúvida. Esta questão de teres o salário certo ao fim do mês, de teres os subsídios. Não haver falhas. E sim, falando não é? de uma empresa Porque estável, verdade, exatamente, que não isto haver falhas. são tudo algumas direitinho. vantagens. E claro que dentro mesmo do trabalho por conta de outrem, não é? Nós temos as várias vertentes, não é? Temos a vertente presencial, que tem vantagens, eu acredito que tem vantagens, não é? O facto de estar com as pessoas, Sim, de sim, haver sim. ali também aquela coisa de tu saís de casa e A tudo mais, a socialização e tudo mais. socialização, pronto, o team building que se pode dar ali e a criação de conexões mesmo no local de trabalho, Relacionamentos, é verdade. que eu também E essa tive estimulação, e eu exatamente. gostava. E até mesmo, opa, eu sei que se calhar há trabalhos que não têm esta vertente, mas eu vou falar pela minha, só o facto às vezes de estar num sítio com material ergonomicamente Claro, preparado, testável, sim, não é? sim. Trabalhar protegida da chuva, do Claro, calor, sem portanto com dúvida, ar-condicionado, sim. num ambiente limpo, em que lá está, tu podes fazer as tuas refeições tranquilamente, num sítio, eu até vou falar do meu caso, até com algum virada para a natureza, Agradável, portanto, sim. é assim,
assim, perto de casa, porque às vezes também se Sim, consegue. mas pronto, ou seja, é isso. A questão do presencial tem, tem algumas vantagens, depois tem a desvantagem, não é? De que pode ser Dependendo, perto ou longe, ou longe, não é? E muitas vezes estamos limitados porque se calhar perto não conseguimos oportunidades tão boas em verdade. termos financeiros e depois acabamos por perder Longe, aquele tempo nas deslocações, bastante, sim. que é tempo de vida que, por muito que uma pessoa consiga rentabilizar, a fazer coisas que até gosta, podia estar Não, a é fazer outras desgastante, coisas sim, e é e é desgastante a cansativo longo e prazo. dependendo de para onde é que tens que ir, como é que vais, como é que Para te o Porto. deslocas, se E vais assim, para na o hora de Porto ponta. ou se vais de comboio, se vais de metro, tudo isso desgasta. Portanto, também são aqui algumas desvantagens, não é, É deste verdade, trabalho por sim, conta de sem outra. dúvida. Outra desvantagem, principalmente naqueles que tens o salário fixo, é que não tens controle sobre o teu Sim, rendimento, pois não. ou seja, trabalhas mais ou E a trabalhas perspectiva menos, de carreira também. recebes o mesmo. Eu acho que a carreira também depende muito da pessoa, ou seja, eu durante muito tempo eu tinha aquela mentalidade derrotista e até de alguma vitimização de olhem para mim, lá está a estrela cadente, não é? Ou seja, estou aqui, rise and shine, ninguém olha para mim. Ninguém me dá mais Ninguém me dá oportunidades. oportunidade. Pois também é preciso nós procurarmos essa oportunidade, não é? São muitos anos mais tarde, ouvir podcasts e tudo mais, ouvir pela primeira vez, e não estejam muitas das vezes à espera que as empresas proativamente façam isto, podem fazer ou não, mas ouvi a expressão de plano de carreira e eu, pera lá, pois isto existe, ou deve existir, ou era suposto existir. E se eu pensar no meu plano de carreira? E se eu pensar qual é que era o percurso que eu poderia fazer nesta empresa? Se calhar às vezes não é subir, se calhar às vezes é para o lado. Sim. Ou se Não calhar é? não há nesta empresa e se calhar tem que ir Se para calhar tem que ir outra, para não é? outra, não é? Mas só muito mais tarde é que percebi que grande porcentagem dessa responsabilidade também é minha e é vossa. E convém que se vocês querem. E também está tudo certo não querer, mas lá está, pode ser uma vantagem, eu estou cómoda, recebo este ordenado, E estou quero aqui, continuar assim. quero continuar Isto assim. chega para a minha vida. Não me aborreçam muito, deixem-me estar. Chega para a minha vida, eu até gosto, estou confortável e pronto, e está tudo certo. É isso mesmo, Yeah. mas sim, existe esta questão de Mas estão que insatisfeitos, não é? De sim, alguma exatamente. forma, Se estão insatisfeitos, procurem. têm que perceber se existe margem de mudança dentro da empresa, que é uma das opções. Se existe outras empresas na vossa área que dê para a vossa profissão com melhores condições, com plano de carreira definido, com a exemplo. possibilidade de trabalho remoto, porque lá está o trabalho remoto ou híbrido, não é? Mas aqui o remoto tem as suas vantagens, Pois não é? O tem. facto de trabalho remoto, empresas com flexibilidade de horários que muitas vezes estão associadas também ao trabalho remoto, que vos permite uma melhor gestão da vossa vida em função da vossa vida e não em função do vosso trabalho. Porque quando nós temos um horário rígido, nós temos que organizar tudo o resto à volta do trabalho. E quando nós temos flexibilidade de horários e se calhar não temos deslocações obrigatórias, podemos organizar outras áreas da nossa vida primeiro e depois incluir o dúvida. trabalho lá. Portanto, esta questão do trabalho por conta de outrem tem aqui estas vantagens e desvantagens que também dependem muito do modelo de trabalho. E isto para vos dizer que há empresas que permitem trabalho remoto, que oferecem Sem dúvida. flexibilidade de horário. Claro que às vezes pode não ser na vossa área, às vezes podem precisar de fazer aqui uma mudança profissional e vocês têm que perceber, lá está, o que é que faz mais sentido para vocês e também que ordenado é que cabe ou é que suplanta o estilo de vida que querem ter. Porque às vezes estão numa área e num modelo de trabalho que nunca vão conseguir atingir esse estilo de vida. E há que ser realista, há que olhar para os factos, há que olhar para a nossa realidade, ou lá está, se querem imigram, não é? Estava a ouvir ainda hoje de manhã uma entrevista à Rita Pissarra, aquela que se reformou aos 44 Foi com ela anos. que eu ouvi a primeira vez a falar de plano de carreira. E ela exatamente. dizia, efetivamente, perguntaram, achas que em Portugal, com os salários médios de 1000 e poucos euros, médios, e há muita gente que ganha abaixo disso, achas que é possível, tipo, uma pessoa reformar-se mais cedo? E ela disse, não Ela acho. trabalhou E muito por isso é tempo que eu no emigrei. estrangeiro. Exatamente. Exatamente. Portanto, nós também temos que ser realistas, ser pragmáticos, olhar para o que é que nós queremos, qual é o nosso ideal de vida, quanto é que nós queremos ganhar, que estilo de vida é que queremos ter Sem dúvida. e perceber onde eu estou agora, nas condições que eu estou, com o tipo de trabalho que eu tenho. É possível. É com a vida que eu quero levar, não é? Se não for, então temos que começar a olhar à volta, perceber quem é que fez o que é que nós queremos fazer, se podemos mudar de carreira e até trabalhar, por exemplo, em tecnologia que pagam melhor e tem algumas condições melhores em termos de trabalho por conta de outra, não é? E tem mais margem de progressão, mais planos de carreira. Se efetivamente queremos o nosso negócio, não é? Podemos passar agora para esta vertente Sim. do negócio, não é? Pois é. Se queremos ter um nosso negócio e temos mais controle sobre aquilo que ganhamos, também temos mais responsabilidade, mais peso, mais risco, não é? Mas sim, o ter o próprio negócio é uma opção e dentro de ter o próprio negócio empreender temos aqui várias opções, não é? Temos o negócio de freelancing, que é nós somos prestadores de serviços e podemos prestar serviços na nossa área
Ok. digitalmente, se for uma profissão que assim o permita. Podemos prestar serviços presencialmente, como eu fiz, ainda faço enquanto fisioterapeuta, Certo. não é? Que já tive um espaço físico Uhum. e que entretanto fechei, também não dava para mim, que eu tinha que estar lá preso o dia todo e não funciona para mim, não é? Portanto, também é preciso saber... No teu perfil não funcionava porque, pronto, tens mais liberdade assim e... Porque eu gosto da liberdade e da Certo. flexibilidade, e se eu tenho um negócio que me implica ter um espaço físico, eu tenho que cumprir horário na mesma. Pois é. Não é? Eu estou presa ali. Acabavas por estar refém da tua opção. Sim, eu não estou era? presa ali porque, ok, tinha mais margem de rendimento, não é? Porque Ok. ganhava muito mais à hora a atender clientes por minha conta do que a trabalhar por conta de outrem. Ok. Mesmo que tivesse a contrato, mesmo que tivesse, era muito mais, era tipo 3, 4, 5 vezes mais. Ok. Claro que tem outras responsabilidades e não vamos entrar por aqui, mas a gente tem os impostos, tem a segurança Sim, social sim, que tem que pagar, portanto não é tudo lucro daquilo que a gente ganha, não é? E tendo um espaço físico ainda tenho despesas fixas acrescidas, Sem que quer eu tenha clientes, quer eu não tenha, eu tenho que as pagar. Ou seja, se eu tenho uma porta aberta e um horário de funcionamento, eu tinha que estar lá de X a X horas, quer tivesse clientes, quer não tivesse. E isso para mim era muito seco, porque nem sempre eu tinha clientes, não é? Principalmente quando abres um negócio, não tens logo clientes à partida, tipo a encher-te o Pois horário é, de trabalho. pois é. Portanto, negócios com espaço físico têm responsabilidades acrescidas, não é o que eu recomendo para começarem uma mudança, a não ser que seja única e exclusivamente aquilo que vocês querem e que seja a única opção viável para terem um negócio, não é? Se querem um hotel, claro que não vão ter um hotel digital, ou têm que ter necessariamente um investimento e um espaço físico. É verdade. Mas isso traz muitas outras responsabilidades acrescidas, muitos encargos que inicialmente vocês podem não conseguir pagar com o que estão a rentabilizar do negócio. Portanto, só para saberem, eu tive um espaço físico, não gostei porque efetivamente eu percebi, e eu não sou pessoa para estar todo o dia no mesmo sítio, fechada, não funciona para mim, e isso tem a ver também com os nossos valores, que foi algo que nós já falamos noutros episódios. Mas podem ser freelancers, lá está. Por exemplo, eu enquanto fisioterapeuta, depois acabei por ter espaço físico sem ter espaço físico, ou seja, eu tinha ali um regime de comissão em que eu prestava serviço num ginásio, por exemplo, e pagava uma comissão ao local dos serviços que eu prestava, não é? Também fiz isso em clínicas, ou seja, vocês podem aqui, se vocês são advogados e não querem ter um escritório de advogados, podem ir para um espaço de coworking, podem pagar uma avança mensal, podem pagar comissões se tiverem que atender naquele espaço, ou seja, pensem qual é que é, e isto vem da tecnologia, mas acho que se aplica muito aos negócios. Qual é que é o mínimo viável possível para eu começar um negócio? Ou seja, o que implica menos riscos e menos custos, mas que eu já consigo experimentar e pôr-me a mexer. Ok. Então, se eu conseguir prestar serviços presencialmente sem ter necessariamente que ter o meu espaço físico, então se calhar eu vou fazer isso. Não é? Em vez de pensar logo em alugar uma loja, de cabeça, claro, não é? porque isso de negócios físicos está todo um outro tema que exige muito planeamento e tem algum conhecimento legislativo? sim, não é? e eu acho que até inclusive aconselhamento especializado Aconselhamento, que sim. existe gratuitamente no IFP e nos Centros de Apoio ao Empreendedorismo de várias entidades, porque é realmente um passo muito grande que nós temos que ter um comprometimento a longo prazo e é uma dinâmica completamente diferente. Portanto, vamos nos focar aqui nestes negócios que nós conseguimos realmente implementar por conta própria. E temos então o freelancing, não é? Que, no fundo, da mesma maneira que numa empresa em que eu tenho um salário, eu estou a trocar tempo por dinheiro, porque eu estou a fazer, a prestar um serviço que me demora X tempo, eu recebo esse valor por esse tempo que eu estou a prestar ou por esse serviço que eu estou a prestar. Pronto. Em termos de potencial de ganhos, tem muito mais. Se for então serviços digitais, ainda mais, e principalmente serviços que não sejam dependentes do meu tempo com aquela pessoa. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se eu vou fazer uma tradução, é lógico que é dependente do meu tempo. Claro. Mas eu posso fazer a tradução às 7 da manhã ou às 8 da noite. Não certo. tenho necessariamente que fazer a tradução em horário laboral que coincida com a pessoa a quem eu vou prestar o serviço. E isso tem as suas vantagens. Porquê? Porque eu posso organizar a minha vida e trabalhar nas horas que me dá mais jeito. Ou seja, é quase um trabalho, não tem que estar online, não é? É quase em offline que eu posso tratar Exatamente. dessa... Eu tanto posso trabalhar no horário em que os meus filhos estão na escola, se eu tiver filhos, como eu posso trabalhar à noite, se eu gosto mais de trabalhar à noite. Ou se eu sou uma pessoa mais matinal e quero acordar cedo, eu posso trabalhar às 5 da manhã. Eu não preciso estar necessariamente síncrona, de forma síncrona com o meu cliente. E isso traz vantagens, claro. Vais sempre estar a gastar tempo, mas tu controlas quando é que vais gastar esse tempo. Enquanto que eu, como coach, por exemplo, se faço sessões síncronas, não é? Eu tenho que estar ali quando a pessoa pode estar ali. E nem sempre é fácil conciliar horários, da mesma forma que enquanto fisioterapeuta é igual. Se eu faço uma consultoria de qualquer coisa é igual. Agora, por exemplo,
E a agenda é limitada, ou seja... Exatamente, e o não é? teu tempo é limitado. A única forma de conseguires, mesmo um PT, um personal Sim, trainer, não é? exatamente. Se ele faz 1 para 1, seja presencial, seja digital, ele está limitado àquele número de clientes que pode atender. Claro que aí depois podemos pensar como é que podemos escalar e fazer grupos, não é? Portanto, há aqui Exatamente. várias coisas que depois nós podemos falar. Mas sim, eu acho que a forma mais fácil de começar é esta questão de prestarmos serviços, porque tem um valor percebido maior. Ok. Não é? Porque se eu vou pagar para ter uma consulta, uma sessão, qualquer coisa de 1 para 1 com aquela pessoa, ou um serviço palpável que eu consigo realmente perceber que foi feito, Ok. é mais fácil de eu vender. Ok. E é logo mesurável, no fundo, não é? Porque se eu estou a prestar, eu estou a receber. Portanto, há logo aqui Exatamente. esta Enquanto troca. que, por exemplo, se eu passo, por exemplo, para um negócio digital, em que eu vou vender um curso gravado, um e-book, template, whatever, não é? Primeiro, o preço que eu cobro inicialmente será mais baixo, porque eu ainda não tenho autoridade, notoriedade no mercado. E segundo, é mais difícil vender assim de caras, porque eu tenho que fazer crescer a minha marca primeiro. Certo. E eu acho que, e aqui para desmistificar algumas coisas que às vezes nós vemos nas redes sociais, que é tipo, cria o teu negócio e fatura 10, 15 mil euros por mês. Claro que há pessoas a fazer isso. Certo. E claro que é possível. Mas é preciso perceber que existe uma curva de aprendizagem. Porque criar um negócio digital não é só ter uma página de Instagram, não é? Tipo, Verdade. há muita coisa, inclusivamente técnica, que é preciso aprender para que as coisas resultem. Sim, E depois há um trabalho constante que é preciso ser feito para que tu, enquanto marca, tu enquanto empresa, tu enquanto profissional, tenhas alguma credibilidade no mercado. Ou seja, tu não vais, de repente, lembrar-te de fazer o teu negócio e de um dia para o outro estar a faturar 5, 6 ou 10 mil euros por mês. Há 1.000 mesmo euros uma- por há mês. mesmo uma curva, Há um sim, processo sim. e também depende do quanto tu colocas. Ou seja, e isto é uma coisa que tu podes fazer paralelamente a um trabalho, se queres fazer uma transição, Sim. e que vai levar mais tempo a conseguires ter esse Porque é o rendimento. reflexo, é sempre o reflexo Não é? daquilo que tu investes. Exatamente, não é? o De tempo e energia que tu técnica. colocas Sim, e sem inclusive dinheiro, porque dúvida. Também, exato. se tu tens um negócio e fazes publicidade, por exemplo, tens o potencial de crescer mais depressa. Exatamente. Se tu fazes um negócio, claro que podes começar um negócio sem comprar nenhuma plataforma, mas depois compras uma plataforma, compras um domínio, ou seja, há sempre algum investimento. Sim. Claro que é muito menor do que num negócio físico, logicamente, e é uma vantagem gigante que nós temos hoje em dia com a internet e este potencial de prestarmos serviços online, Sem dúvida. de prestarmos serviços físicos, mas vendermos online, de criarmos negócios digitais em que vendemos templates, em que vendemos produtos digitais tipo e-books, mentorias, cursos, o que seja. É incrível. É tipo um mundo novo de Até oportunidades. porque o que eles dizem é que, mesmo para negócios físicos, é assim, se não estiveres no A digital... presença digital não, é quer dizer, fundamental, sem claro dúvida. que sim. Agora, desmistificar aqui de que é tudo rosas. Não é? E principalmente lá está, se nós estivermos a prestar um serviço de freelancing, não é? Um serviço em que nós temos que estar ali a prestar. Se nós ficarmos doentes, não recebemos. Não é? Se nós formos de férias, não recebemos. Ou seja, se é feriado e tu, por exemplo, até vais prestar serviços, mas é feriado e tu não trabalhas no feriado, é fixe porque é feriado, mas é chato porque vais perder de ganhar. Então é preciso ter muita noção de que estas escolhas implicam cedências também. E de que, claro, que a ideia é chegares a um nível em que esse dia que tu não trabalhas ou essa semana em que tu estás doente não faça diferença, mas no início faz. E isso custa, e isso pesa, e depois entras naquele looping que eu entrei muitas vezes, que é tipo, quanto mais trabalhas, mais ganhas, por isso vais trabalhar muito. Pode ser também um vício, não é? Portanto, quase como uma adição, não é? Um vício no sentido em que lá está, as oportunidades surgem e tu queres agarrar porque tu queres ganhar dinheiro. Exatamente, e queres agarrar o mundo com as pernas. Exatamente, queres aproveitar tudo porque queres ganhar, porque o dinheiro faz jeito e porque depois queres parar, mas depois também paras muito menos. Eu tiro muito menos férias, tipo, ainda, do que uma pessoa que trabalha por conta de outra. É um facto. Verdade. Porque lá está, se eu for de férias eu não ganho, não é? Tipo, eu não ganho naquele momento. Claro que há todo um planeamento financeiro que tem que ser feito para isso. Certo. E por isso é que eu digo que há uma curva de aprendizagem muito grande. Certo. Porque não é só a curva de aprendizagem que tu teres do teu negócio, é a curva de aprendizagem que tu gerires o teu dinheiro para que o teu negócio funcione. E claro que estamos a falar de um negócio em que as contas são as mesmas, no sentido em que tu ganhas para ti. Se falarmos de criar empresa jurídica e contabilidade da empresa é completamente diferente e nós também não vamos falar aqui porque estamos a falar numa mudança inicial, portanto também há todo um processo para chegar a esse ponto, mas saber que é ótimo
e eu já pensei algumas vezes voltar a ter um trabalho, mas já não me imagino a ter um trabalho porque tenho esta flexibilidade, tenho esta autonomia sobre a minha vida, tenho este potencial de ganhos e tenho muito mais... eu posso fazer muito mais para ganhar mais, se eu quiser ganhar mais, enquanto que numa empresa eu estou dependente daquilo que a empresa me disponibiliza. Então eu tenho muito mais controlo, porque há coisas que eu sei que se eu fizer eu consigo ter mais clientes, não é? Mais cedo ou mais tarde isso vai se monetizar, não é? Mas há aqui todo este peso Sim, de existe, é verdade. gestão financeira, incerteza, de clientes que cancelam e tu, tipo, pensas, é menos este dinheiro por mês, ou seja, esta questão emocional que também está muito inerente a este processo de empreender, não é? Mas estava a dizer só aqui uma coisa que uma vez a Susana me disse, que era, uma vez estávamos assim a falar precisamente das férias e tu disseste-me assim, pois, mas o subsídio de férias e o subsídio de Natal ajuda no adormecimento, porque eu não tenho e realmente eu tenho que ir atrás. E é verdade, e na altura isto fez-me um sentido não, colossal. E estás a falar disso, e na empresa, no meu primeiro trabalho assim a longo prazo, não é? Assim, sem ser substituições, eu estive muitos anos a recibos, muitos anos, 2 anos e tal. E depois o ACT foi lá, porque era aqueles chamados falsos recibos verdes, em que a gente fazia tempo inteiro e devia estar a contrato, porque só trabalhávamos para aquela entidade, certo. mas estávamos a recibos porque a empresa tinha menos responsabilidades fiscais também e gastava menos dinheiro, não é? Ok. Mas foi lá ao ACT, alguém denunciou e o ACT obrigou toda a gente que estava nessa circunstância a ficar a contrato de trabalho. E então, naquele ano eles até pagaram os retroativos, ou seja, ficámos a contrato do início do ano, e eu pensei assim, e até como a empresa não queria estar a pagar tantos impostos, até eu estava a tempo inteiro, mas ia ficar a contrato só em part-time. E foi no momento em que eu decidi despedir-me. Eu disse, eu não quero. Porque eu não quero ficar acomodada. E porque ter estas condições é meio caminho andado para depois eu ter muito mais dificuldade a ir-me embora. E no momento em que se efetivou o contrato e que eu assinei o contrato, eu pensei um bocado, pensei na minha vida, também já tinha alguns clientes fora e tinha algumas condições, porque eu ainda estava em casa dos meus pais, ou seja, eu analisei todo o espectro da situação e eu disse, eu vou-me despedir. Fora, e entreguei a carta de despedimento, porque na altura já estava a contrato, ou seja, entreguei a carta de despedimento, dei o tempo à casa, que era um mês na altura, e vim-me embora. Porque, efetivamente, era isso que estavas a dizer. Eu nunca tinha tido aquilo. E eu não queria sequer viver aquilo para não correr o risco de me acomodar. É quase como um doce na boca. Mas eu também acho que há uma outra coisa, que é, imagina, tu falaste aqui, ok, tudo bem, pode ser muito tentador, mas tu achas que é para toda a gente, ou seja, o que é que quero dizer com isto? Porque o teres o teu próprio negócio também há um risco associado, como tu dizes, de lidar com incertezas, com tudo isso. Nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. É isso, eu acho, exatamente, isso é uma excelente pergunta mesmo, porque nós já tínhamos falado sobre isto e é uma excelente pergunta mesmo, porque eu acho que... Perfil, não é? Tem o perfil no imediato. Né? A pessoa até pode desenvolver, mas muitas vezes eu acho que as pessoas é-lhes vendida aquele mundo cor-de-rosa de ter um negócio sem mostrar, claro que querem vender a ideia de ter um negócio e querem vender o curso e querem vender a mentoria e muitas vezes o marketing ensina a gente a florear as coisas para vender a transformação sem mostrar um bocadinho a realidade das coisas. Eu acho que muita gente vai iludida sem ter noção do que é que isso implica, sem ter noção do trabalho, da responsabilidade, do desgaste emocional, das dores, que há muita dor de crescimento, não é? Do medo, do confronto com os nossos padrões, tanta coisa, desta questão de gestão financeira que toda a gente tem que ter, mas eu acho que quem tem um negócio ainda tem que aprender e desenvolver muito mais, principalmente esta fase inicial, e acho que à partida não é para toda a gente. E acho que não há uma solução que sirva para toda a gente, e acho que a pessoa antes de se meter tem que perceber, como diz uma especialista que eu gosto muito, que é aquela que ensina inteligência emocional, que passa publicidade, chama-se Carol Rasch, vale muito a pena. Ela diz, uma pessoa muitas vezes quer os resultados, quer o benefício sem querer pagar o preço. Exatamente, e então se eu vou tomar uma decisão, eu tenho que perceber, ok, este é o prémio, mas qual é o preço? Tu estás disposto. Porque muitas vezes nós compramos uma ideia, compramos um caminho só a pensar no prémio, sem refletir sobre o preço que eu tenho que pagar para conseguir chegar lá. Porque o prémio só vem se eu pagar o preço. E muitas vezes eu sou obrigada a pagar. Exatamente, eu sou obrigada a pagar o preço. Outras vezes, e eu compro a ideia e depois não tenho resultados e digo, isto não funciona. Não, se calhar não tenho resultados porque eu não estou capaz ou disponível para evoluir e pagar os preços. E então, claro que estas escolhas têm que ser sempre feitas com base nos nossos valores.
não é? Esta questão, lá está, liberdade versus estabilidade ou segurança, por exemplo, risco, quanto é que é a minha resistência ao risco, não é? Eu tenho que pesar tudo isso, até para escolher se eu realmente quero começar o meu negócio e que tipo de negócio é que eu vou começar e como é que eu vou começar, como é que eu vou fazer a transição, porque há várias formas de fazer a transição, não é? Eu posso fazê-la de uma vez, eu posso fazê-la gradualmente mantendo o meu trabalho, eu posso ter um part-time, ou seja, até tentar passar a part-time e dedicar-me ao meu negócio em part-time, portanto, é sempre preciso o autoconhecimento que nós falamos sempre. É verdade. Esta questão dos valores que são importantes para nós, das circunstâncias de vida que nós temos, não é? Do suporte que nós temos por detrás, não é? Eu, na altura que decidi sair daquele trabalho, porque na altura aquilo estava seguro, não é? Eu estava a tempo inteiro, ainda fazia os meus domicílios, ou seja, já estava a empreender em paralelo, mas eu decidi sair na altura em que me deram um contrato, porque eu analisei as circunstâncias, porque eu analisei que não tinha grandes despesas, porque eu analisei que tinha algumas poupanças e porque eu analisei que tinha alguns clientes de base que me davam um rendimento inicial para depois eu crescer. Portanto, não foi do género, vou-me embora e pronto. É mesmo necessário fazer zoom out e olhar para a big picture. É, e claro que é necessário fazer zoom out, olhar para a big picture do presente e olhar para a visão do futuro, mas perceber que preço é que eu tenho que pagar para lá chegar e não nos deixarmos iludir por ideias que nos tentam meter como se fosse fácil, como se fosse instantâneo. Não, há muita coisa que temos que aprender e eu acho que super vale a pena. Eu sou a favor de nós termos o nosso negócio, seja ele presencial, prestação de serviços, seja ele digital. Eu sou super a favor porque é isso que eu faço, mas realmente a gente pensar na vida que queremos ter, no preço que estamos dispostos a pagar, não é? nas competências que temos de desenvolver e nos riscos que corremos e perceber se estamos dispostos a fazê-lo. Porque senão, se calhar, mais vale pensar dentro de uma carreira, entre aspas, mais tradicional, que outras oportunidades existem para eu, por exemplo, ganhar o ordenado que quero. Sem dúvida. Porque ter um negócio não é a única opção, nem é o tipo... Não é, Claro, não é há a possibilidades de melhor escalar, de sim, todas sem para dúvida. toda a gente. Há possibilidades de escalar, mas também lá está. Eu tenho que... Tu há pouco estavas a falar aquilo, estávamos a falar mais uma vez do LinkedIn, do CV e tudo mais, e eu pensei assim numa tirada clichê, não é? Que é a sorte, é a conjugação de oportunidade e preparação, Claro. não é? Assim, também não podemos estar à espera que as oportunidades nos caiam na algibeira, no colo. Olha, toma lá este convite fantástico, não é? Mas eu posso me preparar para já, eu posso me autoconhecer. Posso realmente fazer toda essa análise financeira do qual é que é a minha visão de futuro, qual é que é o estilo de vida que eu quero levar, o que é que está alinhado comigo, o que é que eu sei fazer bem, portanto, tudo isso, e depois pensar que se calhar até eu tenho outras hipóteses no mercado, se calhar eu posso ir desenvolver uma competência que me vai tornar capaz de eu dar aquele salto. Claro. E, portanto, sim. Eu acho que aí é sentido. estudar-nos a nós e mesmo que se queremos um negócio também estudar o mercado, mas se estamos numa carreira, não é? Num trabalho por conta de outra e queremos manter, também acho que faz sentido nós estudarmos o mercado. Sem nós dúvida. vermos o que é que existe, quanto é que pagam, quais são as melhores empresas, quais são as carreiras em crescimento, que competências profissionais é que eu preciso de desenvolver para realmente perceber para onde é que eu me vou encaminhar. Sem dúvida. É esta conjugação entre quem eu sou, o que é que eu quero, o que é que alimenta o meu estilo de vida, mas também o que é que o mercado pede, o que é que está em crescimento, o que é que Mesmo, paga melhor, certo. que empresas é que pagam melhor, porque não é? Senão, logicamente, se eu estou numa área de trabalho e numa empresa que não tem muito potencial de crescimento e que eu sei que os salários não saem daquele teito, então eu vou ter que saltar para outra. Sim. Ou então eu tenho que criar o Ou meu vou-me próprio resignar. negócio Sim. nessa área e fazer acontecer, porque eu sei que por conta de outrem, por exemplo, como fisioterapeuta, sei lá, o salário máximo bruto, já assim muito para cima, e se calhar até em Lisboa, é tipo 1.500 euros brutos. Tenha eu 10, tenha eu 15, tenha eu 20 anos de experiência. A não ser que eu seja altamente especializada e possa estar ali num nicho diferente, tipo, sei lá, saúde da mulher, mas mesmo assim eu tenho que ir trabalhar para o Porto, porque aqui é mais difícil pagarem-me tanto. Certo. Ou seja, se eu sei que isso é o salário máximo e que pode haver uma atualização da inflação a trabalhar 8 horas por dia por conta de outrem, se eu quero ganhar mais, eu tenho que trabalhar por minha conta, não há hipótese. Não há milagres, é a realidade do mercado de trabalho em Portugal. Ou então eu vou emigrar, eu vou trabalhar para a Inglaterra, eu vou trabalhar para a França e pago o preço de estar longe da minha família, Tal e qual. não é? E claro que vou ganhar mais, mas eu tenho que perceber a realidade e tenho que aceitar que ela é como é e Yeah. olhar dentro desta realidade que eu tenho quais são as opções.
E podem meter a cabeça, portanto, na areia, não é? E não E fazer nada, não é? Sim, e E, dizer, pronto, é isto, é uma porcaria, e continuarem a vida a exato. queixar-se. Ou então, podemos fazer este exercício De e ok, vamos tomar reconversão, medidas. não é? Vamos, Exatamente. sim, isso estão por conta de outra. E podem pedir para ficar em part-time, se for possível, e começarem a trabalhar por vossa conta fora, não é? Ou seja, perceber, há sempre solução. Às vezes não é imediato, às vezes não é, tipo, não surge logo. Mas há sempre qualquer coisa diferente que eu posso fazer para melhorar as minhas condições verdade. profissionais, Sem dúvida. para me sentir mais realizado. E nós já falamos de várias, seja elas, tipo, dentro da mesma área eu empreender e tenho mais potencial de ganhos, dentro da mesma área continuar a trabalhar e ao mesmo tempo desenvolver um negócio paralelo, pode ser eu mudar de empresa e uma empresa multinacional que tenha muito mais margem Por de exemplo, progressão, sim. pode ser eu mudar de área profissional, ou seja, eu trabalho numa área, mas eu quero continuar a trabalhar por conta de outra e ganhar melhor e ter trabalho remoto, então eu vou-me reconverter para a tecnologia e vou perceber quais são as competências que tenho que aprender para lá chegar, não é? E depois fazer um percurso dentro da tecnologia, que os salários podem chegar a 3, 4, 5, 6 mil euros brutos, portanto é ótimo. Há muitas pessoas que têm negócios que não ganham tanto, portanto ter negócios não é a melhor solução de todas para toda a gente. É verdade. Agora, é preciso nós percebermos o que é que nós gostamos, quais são os nossos valores, que estilo de vida que queremos ter, olharmos para o mercado e percebermos dentro disto que eu quero, dentro disto que eu gosto, o que é que eu posso fazer E e há o que é que eu estou alternativas. disposta a fazer. E há Há alternativas, há alternativas. saídas. Agora, sem dúvida, nenhuma delas é instantânea, nenhuma delas é a melhor para toda a gente. Perfeito o tempo todo. porque Exatamente. Também isso não existe. E mesmo num negócio nós temos que fazer coisas chatas e muitas vezes temos que fazer coisas que não estão não dentro gostamos. da nossa área de É verdade. talento, não é? Porque nós depois temos que ser contabilistas, temos que ser Tudo. suporte ao cliente, temos que ser marketing, temos que ser prestadores de serviços daquilo que estamos a Mas isso é a fazer. vida, não é? Temos Nós que não ser gostamos, administrativos, até podermos delegar as tarefas para outras pessoas, não é? Portanto, sem dúvida, não é? E como diz o Joel J, as crianças reclamam, os adultos resolvem. Portanto, exatamente. E siga. lembrar aqui só esta opção que eu li num livro e que eu acho interessante, que é esta questão de portfólio worker, em que, por exemplo, eu até tenho um trabalho e depois tenho sei lá, faço bolos para vender, por exemplo, ou rissóis para vender para fora, que também são oportunidades de pois é, negócio, não é? olha. Ou seja, aquelas mais tradicionais, entre aspas, mas que E há muitas pessoas que fazem isso, efetivamente. sim, e ganham um extra e se calhar até fazem algo que realmente gostam, gostam, pois não é? é. Como eu posso ser fotógrafo ao A fim de questão dos bolos é semana. muito engraçado. E Sim, fotógrafos, sim, fotógrafos, há muita gente que tem trabalho Muita e gente. faz fotografia, ou seja, e que depois até pode fazer a transição para isso só, ou pode manter, há pessoas que gostam de fazer várias coisas, não é? verdade. E já não falando, se quiserem um rendimento extra, pegarem na questão da formação, não é? Que é uma coisa que eu também dou paralelamente ao que eu faço e que é uma possibilidade de vocês ganharem um bocadinho mais, porque enquanto formadores ganham por horas de formação, na maior parte das vezes, ganham extra trabalho, podem dar formação em pós-laboral, Sem podem dúvida. ter um part-time e dar formação e podem pegar naquilo que vocês já sabem e dar formação. Tirar a formação de formadores, portanto, olha, já agora Exatamente, fica aqui. que custa 150 ou 200 É por euros. aí, é por aí. Portanto, tiram isso em 2 Mas meses. é muito bom, dá boas Vale a competências, pena sem dúvida. e vale, conseguem vale muito arranjar a pena. trabalho porque há muita oferta de formadores, ou seja, independentemente da vossa área, até áreas, imaginem que vocês até são de uma determinada profissão, mas têm um talento para artes manuais. Há formações de florista, há formações para montes de coisas, tipo, há formações para tudo. Nada que eu domine. Não, mas vocês podem até trabalhar numa área que não gostam tanto e ter um talento nato para É outra verdade. coisa, tiram um certificado de formador e vão dar formação nessas áreas que gostam. Ou seja, perceber aqui que há soluções, vocês têm que olhar, sair da vossa bolha e começar a explorar à vossa volta o que é que existe e perceberem o que é que eu quero e o que é que eu preciso fazer para lá chegar. E às vezes não estão no sítio certo, não estão felizes e É esse verdade. sítio não vos dá a possibilidade de terem a vida que querem no futuro. Então não fiquem à espera que as coisas vão mudar, façam por mudar. E quando nós mudamos, as coisas normalmente As- começam sim. a surgir. E eu gosto daquela frase que diz: a sorte protege os audazes, e eu tenho, verdade. por experiência, isso. Quando eu me despedi, montes de oportunidades surgiram sem eu ter que fazer grande coisa, porque eu me tinha despedido e porque eu me tinha posto à disposição e porque, logicamente, eu tinha semeado coisas naquele isso, percurso é verdade. que tinha feito antes, e as oportunidades vieram das pessoas que eu conheci no trabalho em que eu estive. É verdade. Portanto, espetacular. clientes, familiares de clientes, pessoas que trabalhavam nesse trabalho, ou seja, tudo conta. E uma coisa que também é muito importante enquanto profissionais é desenvolvermos competências, sejam elas A competências aprendizagem técnicas é muito do importante. mercado, sei lá, falando agora que está em voga a inteligência artificial, Por exemplo. sejam elas soft skills, competências interpessoais, comunicação, inteligência emocional, gestão de tempo, gestão de stress, Aprendam todas essas sempre, absorvam sempre. competências que são importantes, e aprendam sobre dinheiro, que também é muito importante. É verdade. Seja em termos profissionais, seja em termos pessoais, nós temos que nos educar financeiramente e há muitas formações.
pagas, baratas, caras, gratuitas. Para tu. Não falta opções Vão à hoje em procura, dia. lá está, responsabilidade uma vez mais. O que é que a É, gente pode a carreira fazer por nós? é a vossa responsabilidade, não é de mais ninguém. Sem dúvida. Muito bem. Queres lançar mais alguma coisa? Mais Acho que questões não, que, acho que as está- pessoas devem... Nós já lançamos aqui o que é que vocês podem então pensar para refletir exatamente. a vossa carreira atualmente. Vamos à nossa dinâmica final? Vamos. As pessoas que pensem então agora no número, entre 1 e 2, porque nós vamos aqui sortear a mensagem a vocês, do do dia. universo, Sim. assim, da conversa, o que for. Exatamente. A Susana vai para o número 1 Number one. e eu vou tirar já a minha aqui. Posso ir? Podes participar. As relações difíceis na minha vida são o espelho perfeito para eu olhar de forma mais próxima para o meu próprio comportamento. Uau, tem muito a ver com isto. Trabalho. mesmo, espetacular. Sim. Guidance tem a ver com guia, certo? Sim. Sim. A orientação. Guidance, Sim. orientação. Está disponível para mim. Opa, isto é mesmo bonito. Lá está, a orientação está sempre está disponível para mim neste momento. Eu sei que os anjos, os ancestrais, não é? E os espíritos que os nos guias guiam, os guias espirituais. espirituais, não é? Estão sempre de mãos dadas, não é? Porque estão sempre aqui ao meu lado e eu não ando sozinha. Caminho sozinho. Não I will ando never sozinha. walk alone. Eu não caminho É verdade, sozinho. como diz Sim. Liverpool. Yeah. E aqui a questão da intuição, não é? É E verdade. de olharem para dentro. E nós realmente não estamos sozinhos. A questão do trabalho, nós não referimos muito isso, mas o trabalho faz-se em comunidade e com os Sim. outros e para os outros. E nunca se lembrem que o trabalho Nunca se não, esqueça. não deve ser sacrifício no fundo, mas deve ser contributo. E, Sim. E a questão que também falaste, que acho que está muito alinhada, que é de quando nós tomamos a decisão de mudar e quando nós arriscamos, acaba por mundo abre-se para o nós. caminho se abrir, não é? Sem E dúvida. eu acredito em algo maior, portanto acredito realmente que há ali, se nós nos permitirmos também ouvir essa voz interior e sermos guiados e termos a coragem de dar pequenos passos Sem dúvida. em direção àquilo que realmente faz sentido para nós, o caminho vai surgindo. Para nós, é verdade. Obrigada por estarem desse lado. E até ao próximo episódio. É verdade. Obrigada. Beijinho. É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho.